título da nossa lição de hoje, a lição número 6, é a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. O nosso texto áureo se encontra em Romanos 3:23, onde diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O estudo se reveste de suma importância porque se trata do problema básico de todos os seres humanos, todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. A raiz de todo o mal é o pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna, levando sobre si no madeiro, na cruz, os nossos pecados, vertendo ali seu precioso sangue inocente em nosso favor. O pecado, fazendo a definição, é uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. O erro, a iniquidade, a transgressão, a maldade, a impiedade, o engano, a sedução, a rebelião, a violência, a perversão, o orgulho, a malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, e vai por aí afora muitos outros termos. Muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versos 29 a 32, que diz assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então é uma lista enorme aí, como resultado do pecado, da desobediência do primeiro casal ali no paraíso. Veio essa lista enorme aí de maldade, de pecado. Podemos definir o pecado também de uma maneira mais simples, como errar o alvo. O alvo é a obediência ao Senhor, a palavra do Senhor. O que é o pecado? As Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, verso 4, ele fala que toda iniquidade é pecado. Essa declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão, isso é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer. Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 15, no versos 3, diz que eles, referindo a Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Era a situação que viviam os religiosos da época do Senhor, os fariseus, saduceus, os essênios, aquelas seitas religiosas da época do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Esse é o pecado de omissão, pois consiste em nossa falta de ação naquilo que deveríamos fazer. Tiago fala isso na sua carta, capítulo 4, e no versos de número 7. Então, a origem do pecado, para nós entendermos aonde começou tudo isso. O pecado no céu, foi lá que tudo começou, no sentido de já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Isso nós vemos a descrição na palavra do Senhor, em Ezequiel, capítulo de número 28, onde consta ali o querubim ungido, que foi criado perfeito em sabedoria e formosura, tinha o selo da perfeição. Ezequiel descreve isso no seu capítulo 28, os versos 14 e o 15, onde ele diz assim: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas,
no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Se referindo aqui a uma analogia, uma figura de Satanás, de Lúcifer. E vemos também o profeta Isaías, da mesma forma, ele consta aqui que a rebelião contra Deus, em Isaías, no capítulo de número 14, os versos 12 a 14, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só que arrogância, que orgulho tão terrível de Lúcifer, tendo esse intento maligno, e o orgulho, a soberba, que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam em sua rebelião. Isso é trazido o entendimento para nós quando vemos Apocalipse no capítulo de número 12. Nós vamos ter um entendimento do que ocorreu com a rebelião dos anjos. Vamos ver após a queda de Lúcifer. 12, Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, que diz assim a palavra do Senhor: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está aqui mostrando o que ocorreu depois da rebelião de Lúcifer, ali querendo ser semelhante ao Altíssimo, onde foi expulso dos céus. E o versos 4 desse mesmo capítulo 12, que diz: e a sua cauda, se referindo a Lúcifer, esse anjo que era um anjo de luz, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, vemos aqui que ele, na sua rebelião, ele trouxe uma terça parte dos anjos, que é chamado os anjos caídos, os demônios, são chamados assim hoje, que vivem azucrinando aí as pessoas, fazendo toda a sorte de maldade, são anjos caídos, demônios. O pecado no Éden, aí o início do pecado aqui na terra se deu ali em Gênesis capítulo 2, verso 17, a ordem divina, a ordem que o Senhor deu, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E vemos que houve a desobediência do primeiro casal, a tentação da serpente, está ali em capítulo 3 de Gênesis, no versos 1 a 5, está ali a tentação da serpente. A mulher ouve a palavra da serpente e foi enganada, onde diz aqui nesse texto: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, serpente, Lúcifer incorporado ali na serpente: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então veja que Satanás, Lúcifer, o diabo, nosso inimigo das nossas almas, ele deturpa a palavra de Deus, ele
aquilo que Deus falou, certamente morrereis, ele põe apenas um não ali no meio, entre uma palavra e outra. Certamente não morrereis. E nós vemos hoje quem é o pai da mentira, o próprio diabo, que iremos um dia morrer. Né? Mas quando essa desobediência desse primeiro casal é consumada, há uma ruptura imediata da comunhão com Deus. O casal se esconde com medo, vergonha, sentimento de culpa. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor, está em Gênesis 3,15. Em seguida ao pecado do homem, toda a situação em que ele se encontrava ali, de medo, de angústia, vergonha, sentimento de culpa, se escondendo atrás de uma árvore, Deus anuncia em Gênesis 3,15, já faz a primeira menção do plano divino da salvação da humanidade, do homem caído. Esse Gênesis 3,15, um texto bem conhecido, chamado de proto-evangelho, onde diz: porém inimizade entre ti e a mulher, se referindo ao diabo e a mulher, a descendência da mulher, que somos nós, é a humanidade, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa é a primeira menção da vinda de Jesus aqui para realizar esta gloriosa obra salvífica. Todos aqueles que crerem no sacrifício de Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida nas mãos dele, confiando no seu sacrifício pela fé, terá a vida eterna. Passará pela experiência da morte física, mas o Deus nos criou, não nos criou para sermos aniquilados. Ele nos criou, temos um Espírito que é eterno, e esse Espírito eterno dará contas um dia, ou diante de Deus, nos céus, ou então no lugar onde a Bíblia chama de inferno. Em seguida, o pecado, Deus faz a promessa da vinda de a menção à vinda de Jesus. Em seguida, pronunciou a sentença ao casal, se encontra ali em Gênesis 3, 16 a 19, um texto bem conhecido também. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então está a sentença dada aqui, essa situação nossa hoje, situação da humanidade hoje. Sem Deus, estamos eternamente perdidos, longe de Deus, como eu falei já, num lugar onde a Bíblia designa como um inferno. Então foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo. É a origem do pecado. O pecado está no DNA do nosso sangue. Desde um neném recém-nascido, ele já nasce com essa contaminação do pecado, lá do Éden. Então nós vemos, o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta aos Romanos, capítulo 5, no versículo 12, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, onde ele diz aqui nesse texto, onde fala assim, no texto que antecede essa leitura, num título que tem na minha Bíblia aqui: por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça, fazendo menção ao primeiro homem Adão e o segundo homem Jesus. E o versos 12 que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão e Eva, sua mulher, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então recebemos essa herança, esse desastre, é conhecido como a queda da humanidade. É uma coisa terrível. Talvez você possa até arrazoar no seu coração, mas como que eu carrego um pecado lá do primeiro homem a ser criado, Adão e Eva, a mulher? Não é justo eu carregar esse pecado? Eu não tenho nada a ver com isso. Talvez você
arrasou isso no seu coração, tem uma certa coerência, mas você olhe um pouco mais à frente e veja que Jesus já veio a esta terra, moldou o tempo em antes e depois dele, fez o que fez, nasceu de uma virgem e foi até o Calvário, morreu, ressuscitou, venceu a morte. Você acha que é justo também Jesus, o homem-Deus, sem pecado, vir aqui, sofreu o que sofreu pelos pecadores, ir até aquela cruz e sofrer o martírio da cruz? É justo isso também? Por certo que não é justo, é algo que ficamos constrangidos quando entendemos isso. Então, receba essa palavra no teu coração. Se você ainda não atentou a tão grande salvação, possa fazer isso o mais rápido possível, que é em vida que se decide para a salvação. Então, esse pecado que foi consumado ali no paraíso, a universalidade do pecado, ela é geral, em toda a terra, espalhou para todos os povos, raça, tribo e língua. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Isso Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 49, ele diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, fazendo um relacionamento aqui entre o terreno, se referindo a Adão, também a imagem celestial se referindo ao Senhor. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Isso passou a ser conhecido como o pecado original. Assim as Escrituras mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. É o nosso texto áureo da lição de número 6, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Esse quadro apresentado é como se segue: Salmos 14, versos 1 a 5. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Salmos de número 14, todos. O Eclesiastes 7:20, que diz, Salomão escreve aqui na inspiração do Espírito de Deus: na verdade não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. E a prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. O pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Já, como disse, nascemos em pecado. É lógico que uma criança morrendo nessa tenra idade, morrendo ainda não chegando à idade da razão, ela está salva. Não há culpa nela nesse sentido de carregando esse pecado e ser condenada. Não, porque ela está numa idade onde não tem o entendimento ainda. Mas a partir de uma certa idade, ela vai entender, ela há a necessidade de se entregar sua vida ao Senhor, reconhecer que é pecador, pecadora, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É tão forte isso aqui, quando você vê até o salmista, o rei Davi, quando ele diz, o Salmo 51, no verso 5, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então o próprio rei Davi tinha consciência disso, que foi formado em pecado. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. Então estamos nessa condição tão terrível, mas graças a Deus que há uma solução para o pecado. Nem tudo está perdido. Em Romanos 6:23, como temos falado, o Evangelho, e falamos e costumamos falar, deve ser pregado não só o amor de Deus, mas também a ira de Deus. O Evangelho não pode ser pregado tão somente o amor de Deus sem pregar a ira de Deus. E não podemos pregar tão somente a ira de Deus sem pregar o amor de Deus. Temos que pregar a ira de Deus e o amor de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala em Romanos 6:23, ele dá um bom entendimento disso que estamos falando, onde ele fala: o salário do pecado é a morte. A primeira parte do versículo. E se nós fôssemos encerrar o versículo aqui, estaríamos perdidos. E essa morte que ele se refere aqui não é a morte tão somente a morte física,
Mas a morte espiritual, a separação eterna de Deus, ou a segunda morte, como é chamada ali em Apocalipse, onde a pessoa está separada eternamente de Deus, indo para um lugar onde a Bíblia chama de inferno. Então é algo terrível, mas graças a Deus que o versículo continua: o salário do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Jesus que nos dá a vitória, que nos concedeu através da sua morte e ressurreição ali na cruz do Calvário, a todos quantos o receberam. Uma Bíblia diz, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aos que creem no seu nome. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a provisão de Deus está no nosso texto bíblico básico aqui, que encontramos a provisão do Senhor. Encontramos aqui vários versículos aqui, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, um texto bem elucidativo aqui, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o apóstolo Paulo vai falando, eu não vou ler todos os versículos, mas o versículo 17 também, veja bem, porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça de Jesus Cristo veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, somos toda a humanidade, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, por tão grande salvação. A graça não há de se pagar nada, tão somente crer pela fé no sacrifício do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte de Jesus foi expiatória, propiciatória e vicária. Vamos estar vendo isso, a provisão de Deus. A morte expiatória diz respeito ao sacrifício para a purificação e ao perdão dos pecados. A morte propiciatória é o ato que apazigua a ira divina contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. E a morte, o sacrifício vicário do Senhor, ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele tomou um lugar que seria nosso, morrendo a nossa morte. E ali, através da sua ressurreição, vencendo a morte, nós também nele venceremos a morte pela sua ressurreição. Assim como ele ressuscitou, foi as primícias dos que ressuscitaram, nós também ressuscitaremos. Então é algo maravilhoso, algo extraordinário. A bênção do Evangelho, as boas novas é essa, de você ter a vida eterna ao lado do Senhor, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Não há como aquilatar isso aí, ou ter um entendimento da totalidade disso aí. Não podemos entender hoje, mas imaginando algumas coisas, podemos ver que realmente será um lugar de grande regozijo por toda a eternidade ao lado do Senhor. Então eu quero concluir o estudo dessa lição de número 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Aprove ao Senhor nos salvar dessa forma, o sacrifício do seu Filho amado na cruz do Calvário. A única esperança é o Senhor Jesus, o único que pode nos reconciliar com Deus. O plano divino é restaurar todas as coisas. Você vê, Paulo fala isso no capítulo de número 3 do livro de Atos. Lucas escreve, Paulo narra 3, versos 21.
onde ele diz o qual convém, ou melhor dizendo, Pedro fala isso, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Começou a restaurar os seres humanos, estávamos perdidos como o filho pródigo, fomos restaurados a Deus pelo arrependimento, conforme Atos 3,19, pelo arrependimento, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, pelo arrependimento, pela fé em Jesus Cristo, fomos justificados, pois, pela fé. Paulo fala em Romanos 5,1, tenhamos paz com Deus, esperamos novos céus e nova terra agora, teremos um corpo glorificado. Olha só as promessas que temos através da verdade da palavra de Deus, um corpo glorificado. Em 1 Coríntios, o capítulo da ressurreição, versos 51 a 55, 1 Coríntios 15, que diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh, glórias a Deus! Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O apóstolo Paulo fala aqui como que ironizando com relação à morte. Cadê a tua vitória? Você que vinha assustando todo mundo. Aí agora, como é que fica? A morte foi vencida. Jesus com a sua morte venceu a morte. Então teremos um corpo glorificado. Esse corpo corruptível que ele fala, que é um corpo da carne, estaremos voltando ao pó, viemos do pó, voltaremos ao pó, mas esse corpo se revestirá da imortalidade, num corpo incorruptível, um corpo glorificado. Então teremos esse corpo glorificado semelhante ao corpo de Jesus, estaremos com ele para toda a eternidade. E também, segundo Pedro 3,13, nós, segundo a sua promessa, aguardamos também o novo céus e nova terra, em que habita a justiça. Estaremos habitando este corpo glorificado na presença do Senhor, num novo céu, uma nova terra, tudo restaurado para sempre com o Senhor. É algo maravilhoso, algo que nos traz grande alegria, a perspectiva que temos, a esperança real, verdadeira, a esperança do Rei, de Jesus, que Ele nos dá. Você que nos ouve, talvez esteja em uma situação de grandes dificuldades, passando por muitos problemas, muitas lutas. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, reconheça que é pecador, se arrependa dos seus pecados e deixa Ele te salvar. Ele já fez a grande obra ali no Calvário. Cabe tão somente aos homens reconhecerem o sacrifício de Jesus, reconhecerem que Ele veio a este mundo neste propósito de salvar, veio buscar todos que haviam se perdido, buscar a todos que a Ele se achegam. Ele estará salvando e dando a ela essa esperança também, plantando no seu coração essa esperança de vida eterna. Ele é o Senhor, Ele fez o que fez por amor a nós. Então, num ato de gratidão, a maior ingratidão que há é o homem não reconhecer aquilo que o Senhor fez. Ele veio tratar da pecaminosidade humana e nos restaurar a Deus. Ele já fez tudo isso. Cabe tão somente aos homens, os seres humanos, entregarem a sua vida nas mãos dele, confiarem, crerem, se arrependendo dos seus pecados, e ali estarão salvos, e naquele dia estarão desfrutando da presença do Senhor pela eternidade afora. Essa é a grande
notícia grande, boas novas, o significado do Evangelho. Você faça isso, meu amado. Você que nos ouve e não o fez, faça isso. Você que já o fez, se alegre nessa esperança a cada dia. Tenha essa esperança, Jesus virá outra vez buscar a sua igreja. Eis que mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Vamos estar orando e queremos estar encerrando esta nossa lição de número 6 e orando ao Senhor nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos diante do Teu altar a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, a nossa gratidão por tão grande obra ali no Calvário, Pai. Até onde podemos entender, como o Teu servo apóstolo Paulo deixou registrado, deixou escrito na sua palavra, o amor de Cristo nos constrange. Como é que pode o Senhor, Criador dos céus e da terra, deixar o seu trono da sua glória, vir aqui a esta terra em forma de homem, nascer aqui, sofrer tudo o que sofreu na forma humana, Senhor, sendo humilhado, sendo zombado, indo até aquela cruz, sofrendo tão grande dor, Senhor, sendo crucificado, sendo insultado, sendo cuspido no seu rosto, colocado aquela coroa de espinhos na sua cabeça, pregado naquela cruz. Como é que nós podemos entender isso? Tão grande amor. Por isso que o Teu servo escreveu: o amor de Cristo nos constrange. Que esse amor de Cristo venha te constranger, Senhor. Aquele que nos ouve, Pai, eu rogo que o Teu Espírito, que é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, venha estar operando nesta vida que nos ouve nesta manhã, sem nenhuma esperança, atolado no pecado, envolvido com coisas ilícitas, Senhor, longe do Senhor, que ele venha ser tocado pelo Teu Espírito e reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor veio aqui com este propósito de salvar, de libertar, de curar e de levar para os céus. Que ele venha entregar sua vida nas Tuas mãos nesta manhã, Pai. E esse que nos ouve está nas Tuas mãos, venha ser renovado nas suas forças, venha ser revigorado pelo Teu poder, que o Senhor, pelo Teu Espírito, venha estar abençoando, conduzindo os passos do Teu filho e da Tua filha, fortalecendo em Ti, Senhor, renovando essa esperança de um dia estarmos diante da Tua face. Ó eterno e poderoso, faz assim, meu Deus, ouve dos altos céus a nossa oração, pois fazemos agora em o nome de Jesus. Amém.